cá. Hoje, 29 de março de 2023, ano 474 da fundação da nossa cidade de Salvador, nossa belíssima capital. E vamos então dar início aos nossos trabalhos, elevando os nossos pensamentos ao Criador e acompanhando a leitura da prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Invocamos neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaramos abertos os nossos trabalhos também na parte material. De alguns minutos,
Vamos abrir um espaço de alguns minutos para que meus irmãos possam se expressar, caso tenham percebido durante esse trabalho. Vamos fazer, então, hoje a nossa palestra, que está a cargo do nosso irmão José Jorge Souza Agra, e que vai analisar para nós a mensagem número 11 do livro Verdades que te foram ocultadas. Meu irmão Agra, a palavra é sua. Abre seu áudio. Agora sim. Pronto. Boa noite a todos. Gratidão pela permissão. Jorge Agra, né, meu nome. E nós vamos tentar, né, interpretar a mensagem número 11 do livro Verdades que foram ocultadas do nosso irmão Pedra Roxa. Como eu sempre tenho mania de dizer, é impressionante como esse livro, como essas mensagens, elas são atuais, da impressão que foram feitas ontem, né, trazendo esse conhecimento sobre todas essas verdades, todos esses acontecimentos que nos afligem. E eu sempre recomendo esse livro, não um livro de leitura, ele é um livro assim para reflexão, é um livro interessante para a gente colocar na cabeceira das nossas camas e, ao deitar, dar uma lidinha e ali a gente vai degustando, né, as reflexões, os exemplos, a mensagem, né, que cada trecho quer dizer. Então, essa mensagem número 11, ela diz o seguinte: atenção, humanidade incrédula, sofredora e fraca, desperta desta inatividade espiritual, porque os tempos são chegados e a hora da grande transformação social aproxima-se a passos largos, quando todos serão experimentados pelas dores e sofrimentos que estão sendo e serão espalhados por toda a parte da Terra com maior eficiência ainda. Os seguidores das leis são fortes e por elas serão amparados, mas os obstinados, ignorantes e fracos terão de sucumbir nesta prova tremenda que prolongará cada vez mais seus sofrimentos. Esta será a verdadeira separação que colocará os humildes e conformados à direita e os vaidosos e revoltados à esquerda. É aconselhável procurarmos compreender e seguir as leis com antecedência e enquanto ainda é tempo, porque as mesmas não poderão ser bem compreendidas com tanta rapidez quando chegar o momento para comprovar esta necessidade. Cumpre-nos o dever de procurarmos os verdadeiros esclarecimentos que contribuem para mostrar os erros e facilitar a reforma dos costumes prejudiciais, talvez ignorados. A todos é facultado o direito desta providência que, pelo esforço, poderá ser posta em prática agora mesmo. É inútil vivermos pedindo misericórdia sem a reforma interior, pois desta atitude nada mais conseguiremos do que a inspiração para enveredarmos pelo caminho do bem e do amor. E se as obras não forem praticadas, tudo continuará no mesmo. A qualquer entidade divina a quem implorarmos socorro e auxílio, o resultado da inspiração é sempre o mesmo, embora acompanhado também da coragem e do conforto, até nos convencermos a tomar uma resolução satisfatória. Aos mensageiros divinos cumpre o dever de trabalhar para que as leis sejam cumpridas. Entretanto, como não lhes é permitido forçar o nosso livre-arbítrio, afastam-se cheios de tristeza quando notam que a inspiração transmitida foi desprezada pelo nosso indiferentismo e negligência. Se tentarmos fugir da prova escolhida, não escaparemos às leis, e como elas são imutáveis, somente a nossa transformação contribuirá para a transformação do nosso estado.
Em consequência deste indiferentismo, vejo a discórdia e a ambição e a luta que, com o sofrimento de toda a humanidade, esmagará uma nação, cujo objetivo tem sido explorar o suor do seu povo e, como produto, ocultar a verdade a ele próprio. Vejo também a destruição total de uma cidade que se sente orgulhosa por abrigar aqueles que se dedicam a ocultar a verdade de toda a humanidade. E esta é considerada mais criminosa ainda perante a natureza, porque oculta as suas próprias leis. O primeiro grito de alerta já foi dado e se fez trégua para a observação dos resultados que nenhum efeito produziram. Não haverá segundo aviso a não ser este. A verdade virá depois por intermédio dos fortes que sobreviverem, porque eles reconhecerão a necessidade de divulgá-la por toda parte em benefício da humanidade e em cumprimento às leis. Reparem, né? São mensagens sempre a alertar a humanidade, sempre a alertar a todos nós que, em sua grande maioria, continuamos na ignorância. E continuamos na ignorância porque queremos ou porque não nos damos conta da necessidade da análise. E como a gente diz, né, não basta você ler. Ler é fácil. Ler, a gente lê um jornal. Nós temos que ter a capacidade de senso crítico. Nós temos que ter a capacidade de analisar, porque a gama de informações que recebemos ultimamente é enorme e não dá tempo de a gente deglutir todas as informações para que a gente possa separar o que é bom, o que é belo, o que serve, o que não serve. São muitas informações e por isso que nós, como espiritualistas, temos que, além de cuidar da nossa parte física, nós devemos cuidar da nossa parte psíquica, o desenvolvimento da nossa paranormalidade, para que a gente possa deglutir as energias de qualquer palavra, de qualquer texto e, através dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, desenvolver a nossa consciência daquilo que a gente lê, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente esteja a trabalhar no momento. Repare como a mensagem, ela alerta: atenção, humanidade incrédula, sofredora e fraca. Vamos olhar como anda essa humanidade. Repare, não tem um local que a gente possa se reportar para dizer que existe uma paz. Geralmente, o mundo todo está em polvorosa, está em guerra, está em conflito ou conflitos, porque ultimamente virou moda fazer terror. Aqueles que vieram para nos ajudar, para nos orientar, estão tentando amedrontar a humanidade. E por isso que a humanidade ela é incrédula, porque ela não sabe em quem acreditar, não sabe em o que acreditar. Porque a gama de informações são muitas, e um diz uma coisa aqui, outro diz outra coisa ali, e a gente fica perdido, nós ficamos perdidos. E nesse ficar perdido, a gente sofre. E aí a gente vê a nossa impotência, principalmente a nossa impotência de obreiro, a nossa impotência de espiritualistas, que chega uma hora que a gente vê que nós só temos uma teoria,
A gente acredita em Deus, a gente acredita nas leis, a gente acredita nos nossos mestres e mentores, só que nós não praticamos. A gente acredita em Deus, mas a gente não sente Deus. A gente não para sentir Deus. A gente não para buscar conhecer Deus. Então, fica difícil, que é sempre como eu brinco com as pessoas, né? As pessoas têm medo de morrer. Mas a morte não é aonde nós vamos ter o nosso contato com Deus. A morte não é o momento em que nós vamos para os céus. A morte não é quando a gente se cura. A morte é uma cura. Nós não estamos aqui sofrendo neste mundo. Nós não estamos nos hospitais sofrendo com as doenças. Nós não estamos aqui sendo testados com esse terrorismo todo. Então, a morte é uma cura. É quando a gente vai se libertar de tudo isso. Agora, nós temos que aprender a viver. Nós temos que aprender a trabalhar esse processo de vida. Porque não existe a morte. O que existe é justamente a vida. E nós não podemos ficar nesse conceito de humanidade incrédula. Não. Nós acreditamos e sentimos Deus. Nós acreditamos, nós conhecemos e praticamos as leis. Repara, o mundo parou. Foi dada uma chance a toda a humanidade de se encontrar como seres humanos. E quando o mundo parou, nós deixamos de olhar para fora. Nós fomos obrigados, aqueles que assim fizeram, a olhar para dentro, para a gente ver a nossa falta de fraternidade, a nossa falta de caridade, a nossa falta de amor para com essa humanidade. Então, quando a mensagem nos chama a atenção à humanidade incrédula, é porque nós não estamos acreditando nas forças divinas. Nós não estamos acreditando no nosso potencial. Porque, às vezes, nós estamos apenas pedindo. Nós estamos perdendo tempo a pedir. Quando nós podemos, nós somos poderosos. Nós temos forças. Nós temos poderes. E nós temos que desenvolver essas energias. Nós temos que botar esse potencial para fora, justamente para que a gente possa despertar desta inatividade espiritual. Nós não somos uma centelha divina, nós somos luzes, nós temos luzes, nós somos uma centelha de vida divina. E a mensagem nos alerta dizendo que porque os tempos são chegados e a hora da grande transformação social aproxima-se a passos largos. Que interessante. Nós já passamos por uma reforma social. E isso que acabamos de passar foi justamente esta reforma para mexer com o nosso interior, nessa busca interna de se autoconhecer. E nós vimos que nós estávamos muito devedores e fomos forçados a buscar a entender o que é amar ao próximo. Nós estávamos muito distantes uns dos outros. Nós estávamos vendo nossos irmãos a sofrer e a não fazer nada, justamente por essa impotência de não nos conhecermos, de não acreditar no nosso potencial. Nem tudo é dinheiro, meus irmãos. Nem tudo é dinheiro. Você pode ajudar, nós podemos ajudar qualquer irmão nosso com um olhar, com um aperto de mão, com a força nas nossas palavras, um elogio.
Não é simples. Um elogio, uma palavra de incentivo. Porque nem sempre temos o dinheiro. Então, eu vou deixar de ajudar alguém porque eu não tenho dinheiro. Mas eu posso dar uma palavra de incentivo. Eu posso até agradecer por algum gesto. Eu posso sorrir e veja que nós passamos um tempo enorme com máscaras, onde nós escondemos o nosso potencial de sorrir, e nós tivemos que aprender a sorrir com os olhos. Nós tivemos que aprender a sorrir com o gesto de nossas faces, para que alguém do outro lado pudesse entender que nós estávamos alegres, que nós estávamos sorrindo. Então, o brilho dos olhos, um gesto de olhar, um carinho na face, gera uma energia. E essa energia balança um outro ser, balança um irmão nosso. Que nós somos e estamos sendo acometidos por guerras, doenças físicas e psíquicas, depressão, ansiedade. Isso não tem cura? Tem. Isso tem cura. Agora, primeiro, eu tenho que querer ser curado. Segundo, eu tenho que ter força para ajudar alguém. E, às vezes, é apenas uma mudança de pensamento. Justamente essa palavra de incentivo que a gente possa dar para alguém. Agora, acima de tudo, é amor. Geralmente as doenças e os sofrimentos vêm para que a gente possa amar e ser amado. Às vezes, alguém adoece na família para que a família acorra e socorra. E nesse socorro, todos se curam. O doente e aqueles que não sabiam amar. Repare que amar é um verbo de ação. Então, a ação do cuidar é amor. E às vezes a gente não precisa disso, de atenção. Às vezes a gente precisa de carinho. Às vezes a gente precisa, sabe de quê? De compreender as leis. Como diz aqui, ó, os seguidores das leis são fortes e por elas serão amparados. É conhecer e seguir as leis. É conhecer e amar. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ler sobre caridade, não adianta você ler sobre amor se você não pratica, se você não dá um abraço nos seus, se você não cumprimenta e nem elogia os seus empregados, os seus funcionários, ou qualquer pessoa na rua. Bom dia, cobrador, bom dia, motorista. Bom dia quando você sentar no metrô, no ônibus. Bom dia quando você chegar no ponto. Bom dia quando você chegar no trabalho. Gestos simples, mas gestos nobres. Mas os obstinados, ignorantes e fracos terão de se sucumbir nesta prova tremenda que prolongará cada vez mais seus sofrimentos. Ou seja, enquanto a gente não aprender, enquanto a gente se revoltar, quanto mais você se revoltar, quanto mais você achar que a vida está ruim, que está difícil, mais difícil vai ficar. Porque é um gesto nosso. Eu que estou dizendo que está difícil. Então, eu estou alimentando essa energia. Há que ter uma mudança. Há que se mudar esse pendrive, esse
chip, a se mudar a chave. É refletir, é analisar. Sim, por que eu estou sofrendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou com uma dor de barriga assim. Por que eu estou com dor de barriga? O que foi que eu comi? O que foi que eu fiz? Análise. Tudo não é lei. A lei funciona. E a lei, ela não quer saber se você é bonito, se você é feio, se você é japonês, se você é francês. Não, é lei. Somos seres humanos. E a lei é para todos. Esta será a verdadeira separação que colocará os humildes e conformados à direita e os vaidosos e revoltados à esquerda. Vaidade. Tudo é vaidade. Até a humildade demais é vaidade. E repare o nosso mundo. Está sendo governado pelos prepotentes, pelos vaidosos, pelos orgulhosos, tornando a humanidade ignorante, preguiçosa e sofredora. Porque essa gama de informações que nós estamos recebendo estão nos enganando, trazendo a gente para fora do foco do que é viver, do que é ser feliz, buscar a felicidade. E a felicidade é justamente amar. Causa e efeito do amor, o que será? Amor. Já pensaram o que é que nós vamos fazer quando a gente desencarnar? A gente vai morrer agora, sim, e aí? Como é que vamos ficar? Se a gente não aprender a amar. Porque se não existe morte, então a vida continua. Em a vida continuando, então eu tenho que deixar de ser ignorante. Em a vida continuando, eu não posso continuar com as minhas mazelas. Eu tenho que aprender a amar, assim em cima como embaixo. Então, tudo que eu faço aqui, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou fazer lá em cima. Então, se eu sou vaidoso, eu vou continuar vaidoso. Morte não é mágica. Morte não é um toque instantâneo que, porque eu morri, eu mudei. Não, você não vai mudar. Se tiver que mudar, mude aqui agora. É aqui que se dá a mudança. A vida encarnada é justamente isso. É um estágio para que você aprenda os aspectos do amar. Para que você aprenda a ser fraterno. Para que você aprenda a ser carinhoso. Para que você aprenda que nós somos uma unidade. Para que você aprenda que somos centelhas divinas vindas de um Pai. É este Pai que nós temos que compreender. É esse Deus, e nós temos que entender o que é esse Deus, porque as religiões humanizaram Deus. Então, Deus não é alguém que você vai conversar. Deus não é alguém que você vai dialogar. Você vai dialogar contigo mesmo, você vai dialogar com os seus pensamentos, para quem sabe pensar. A gente sempre é alertado. Do lado de lá é o pensamento. Então, domine o seu pensamento agora. Porque do outro lado você vai pensar e automaticamente você vai parar na origem ou no processo do seu pensamento. Vê que coisa importante e, ao mesmo tempo, perigosa. Porque se eu não domino os meus pensamentos, ele pode me levar para regiões que eu não queira, mas eu estou sendo levado por eles. Meu pensamento, o seu pensamento. Então, é importante, sim. E como a mensagem diz, é aconselhável procurar compreender e seguir as leis
com antecedência e enquanto ainda é tempo, porque as mesmas não poderão ser compreendidas com tanta rapidez. Lembra daquele aspecto que a gente sempre discute, que na hora do sofrimento a gente clama por Deus. Aí você vai chamar o seu guia, você vai chamar seu santo, mas não vai dar mais tempo, porque é causa e efeito. Não vai dar tempo de você perdoar, não vai dar tempo de você se arrepender. Porque na hora que começa o processo, começou. Não tem como parar, não tem como frear. Cumpre-nos o dever de procurarmos verdadeiros esclarecimentos que contribuem para mostrar os erros e facilitar a reforma dos costumes prejudiciais. Costumes prejudiciais. Isso também faz parte da nossa reforma íntima, fruto da palestra passada de Fatia e Juscelino. Repare, as mensagens, elas não são soltas. Elas parecem que são soltas, mas não são soltas. Então, nós temos agora que dar cabo desses costumes prejudiciais. Falar mal é um costume prejudicial. A crítica, o pensar errado, o pensar negativo. Então, são esses costumes que nós temos que aprender a limar. Porque nesse processo de vida encarnada no planeta Terra, isso aqui é aprendizagem, isso aqui é uma escola. Nessa escola, cabe-nos conhecer e melhorar. É inútil vivermos pedindo misericórdia sem a reforma interior. Não adianta você estar sempre a pedir. Você quer tudo, mas você não faz nada, você não se melhora. A gente não se melhora e a gente quer tudo. E a gente quer a proteção das leis, a gente quer a proteção dos nossos guias, nossos mestres, mentores, e eles só orientando, 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 e a gente não praticando. Aí, na hora da dor, vem o pedido. Eu agora me lembrei de uma amiga que ela gosta de gato. E são interessantes esses animais. E ela pegou um gato da vizinha para tomar conta e levou o gato para casa. Só que o gato parece que tinha um problema, contaminou o gato dela. Aí ela estava pedindo ajuda, pedindo a todo mundo para rezar, para curar o gato dela, que ela tinha levado para o veterinário e parece que era coisa grave. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, nós temos que analisar. É interessante. Você pega o gato e diz, mas como é que tem esse gato? Como é que tem esse animal? Aí misturou com dela, contaminou dela. Coisas bestas e simples. Qualquer pessoa faz isso. Eu não estou condenando o ato, o gesto. Não, muito pelo contrário, é um gesto bonito. Mas só que nós temos que aprender essa análise para que a gente não fique só pedindo. Porque nem sempre vai dar tempo. É aquela questão de se ter atenção e amor. Ou aquela frase que a gente sempre repete, né? Orai menos e vigiar mais. Porque essa reforma interior para o ser humano é importantíssima. É o cumprimento das leis, é o entendimento do que se passa, é a nossa atenção e é, mais uma vez, o amor. Eu tenho que ter amor para com esse corpo. Eu tenho que respeitar este veículo. Todos nós viemos com uma missão. Todos nós
temos algo a fazer nesse planeta. E qualquer que seja essa missão, uma delas é cuidar do seu corpo. Porque se você não cuida do seu corpo, doente, nós não vamos fazer nada. Nós temos plexos e chakras. Se você adoecer o corpo, dificilmente você vai cuidar dos seus plexos e chakras. Você vai perder tempo com o físico. E vai esquecer os plexos e chakras. Então, a saúde física, psíquica e moral é importante. Por que é importante? Porque o corpo é primordial para essas outras energias. Eu, alma, dependo do meu corpo físico, ele tem que funcionar para que eu possa ter força, poder para cuidar da minha pineal, cuidar da minha timo, cuidar dos meus plexos e chakras. E nós estamos cuidando disso sem o cuidado devido. Aí a gente adoece. Quando a gente adoece, a gente perde força, a gente não tem como cuidar mais dos plexos e chakras. A gente fica impotente. E nesse ficar impotente, a gente deixa os nossos poderes inutilizados, porque nós somos uma potência e nós temos que crer nesta potência. Às vezes o obreiro, às vezes a pessoa vem com uma determinada missão de ajuda, de cuidar, de evidência, de audiência, de desdobramento, e ele negligencia. E alguns sabem que eles tinham que fazer isso, e negligenciaram. Quer dizer, nessa encarnação não vai dar mais. Mas repare, quando você vem com uma missão, tem uma mensagem de Pedra Roxa que ele diz, né? As aves do céu ficam aguardando que nós aqui cumprimos com a nossa missão para que eles possam atuar. Repare quando alguém faz uma psicografia, repare quando alguém incorpora, repare quando alguém tem uma visão, quando alguém tem uma intuição. Como é que isso está funcionando? Uma entidade necessitando do encarnado para passar a sua mensagem e ajudar uma enormidade de seres. Então, quando eu negligencio do meu trabalho, eu deixo de fazer isso. E são muitos nesses aspectos, porque além de não cuidarem do físico, além de se guiarem por informações banais, perdendo tempo com coisas que não são muito importantes, mas a gente deixa se levar. A gente deixa ser guiado. E quando a gente desperta, tranquilo quando a gente desperta e ainda dá tempo. Mas às vezes a gente só vai saber disso lá no plano astral. Você veio para fazer isso e isso, você desceu para fazer isso e isso. Aí a gente vai se arrepender e ficar louco para poder fazer o estágio e descer rápido. Porque a natureza não nega nada para ninguém. Agora, o bom é você fazer, não é deixar para depois. A qualquer entidade divina a quem implorar um socorro e auxílio, o resultado da inspiração é sempre o mesmo, embora acompanhado também da coragem, do conforto, até nos convencermos de tomar uma resolução satisfatória. Então, a ajuda existe. A orientação existe. Nós é que negligenciamos, porque nos deixamos levar pela parte material, a parte física do planeta Terra. E como eu brinco sempre, encarnar na Bahia, meu irmão,
carnaval, comida gostosa. Então, tudo isso ilude, tudo isso é maia. Porque desde cedo, desde criança, nós temos que ser orientados para nossas faculdades espirituais. Desde cedo, nós, pais, devemos orientar os nossos nesse sentido, de buscar o seu Deus interior, a sua energia, a sua essência, para que essa essência se identifique com a divindade aqui fora. Nós devemos aprender a curtir a natureza. Terra, ar, fogo, água, a natureza em si. Para que a gente chegue a adorar os éteres, adorar no sentido de poder se regozijar, de conhecê-los e saber usar. Porque não adianta nada, como eu falei, você ter toda a teoria e não fazer nada. Você é incapaz de abraçar, elogiar o teu filho, a tua filha, teu pai, a tua mãe. Isso é um dever nosso. Incentivar para que todos possamos vencer. Incentivar para que cada um desenvolva o seu potencial pessoal, que é a sua divindade. Aos mensageiros divinos, cumpre o dever de trabalhar para que as leis sejam cumpridas. Entretanto, como não lhe é permitido forçar o nosso livre-arbítrio, afastam-se cheios de tristeza quando notam que a inspiração transmitida foi desprezada pelo nosso indiferentismo e negligência. Ou seja, nossos guias, eles se imolam pela gente. Os nossos mentores, aqueles irmãos que estão sempre a nos orientar, eles fazem o possível e o impossível. E ficam tristes quando vê que não queremos nada, quando vê que o trabalho é perdido. É a mesma coisa, né? Quando nós temos um parente, me desculpem, com o vício da bebida, né? Que a gente orienta, a gente reza, a gente faz tudo para livrá-lo da bebida, do tóxico. E eles não conseguem, eles ficam impotentes. Imagine a tristeza como ficam aqueles guias, aqueles mestres que foram designados para ajudar aquele ser e que ele não se esforça para sair daquele mau caminho, para sair daquele mau costume. A espiritualidade está sempre ali. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Se tentarmos fugir da prova escolhida, não escaparemos às leis. É lei, meus irmãos, não tem jeito. É lei, causa e efeito, afinidade, amor, reencarnação, progresso, justiça. É lei, não tem para onde correr. E como elas são imutáveis, somente a nossa transformação contribuirá para a transformação do nosso estado. Compreende isso? É estar atento ao sair, ao voltar. Qualquer coisa que a gente for fazer, atento às leis. Isto é certo, isso é errado. Para que a gente não se arrependa depois. Como diz no interior, né? Quem não ouve em pé, né? Tem um ditado que diz que quem não ouve em pé, ouve deitado, quem não ouve... Oi? Quem não ouve só Então, cega, ouve coitado. isso, pronto. Olha, Que é agora justamente você tem isso. de ir para o Machado Diga para aí. terminar, né? Já são 20h36. Tranquilo. Então dá mais Só 4 abre. minutos para você fechar. Tá bonzinho Depois você hoje. tem mais Pronto, ainda para poder falar. tranquilo. O último trecho é justamente o trecho que ele fala dessas cidades, né?
em consequência, viver a discórdia absoluta de uma nação que esmagará uma nação. Se a gente olhar o mundo hoje, são várias nações que, se a gente tivesse Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, são nações que a gente não dá para a gente entender. Agora, tem 3 nações que nós temos que prestar bastante atenção: França, Vaticano e Israel. Israel, ela é detentora das verdades do Antigo Testamento. França, ela é detentora. Foi na França que apareceu o Espiritismo. Olha a importância da França. E o país mais espiritualizado hoje, por incrível que pareça, é o Brasil. E o Vaticano. Porque o Vaticano ele detém todas as verdades, esconde da humanidade. Israel tem toda essa verdade lá do Antigo Testamento, as verdades antigas e guardado as 7 chaves. Então a gente pode dizer assim, os Estados Unidos fazia isso e aquilo outro, faz guerra com todo mundo. Agora a China, a Rússia. Quer dizer, é difícil de a gente identificar qual a cidade que é citada aqui, uma vez que você vê que hoje o mundo também se fechou. As informações são daquilo que eles querem que a gente saiba. Mas preste atenção nessas 3 cidades: França, o berço do Espiritismo, Israel, as verdades lá, né, da Torá, a Bíblia, e o Vaticano, que pegou, né, sorrateiramente de todo mundo e não faz nada. Então, meus amigos, meus irmãos, é basicamente isso que eu teria para a gente deglutir hoje, né? E eu agradeço a todos vocês a atenção, os irmãos da parte espiritual, os desencarnados, né, que estão sempre atentos e ávidos pelo conhecimento e também agradecer também pelas intuições que nós sempre recebemos. Gratidão a todos e uma boa noite. Obrigado, Agra. Vamos conduzir o encerramento dessa parte dos trabalhos e depois nós liberaremos a palavra para as indagações à Agra sobre o assunto de hoje. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador e vamos dizer-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. E assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, diretoria espiritual da loja e também a nossos guias, protetores e trabalhadores pela assistência que nos concederam e que pedimos que continuem nos conceder até a finalização do nosso trabalho. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente juntos. E agora, então, estamos à